termos de pensar as movimentações para os ensaios, antes de escrever o projeto eu tinha meio que uma ideia do que poderia ser trabalhado. E eu acho que já nas primeiras provocações, logo nos primeiros ensaios que a gente teve, novas ideias, novas portas, elas surgiram e elas vieram tanto complementar no sentido muito assim, positivo, novo, de trazer um ar para aquilo que eu estava já meio que pensando, tanto quanto trazer algo que eu nunca tinha pensado, assim, tipo, trazer às vezes um viés outro de como você pesquisa aquela movimentação, como que você pensa a movimentação enquanto forma mesmo de comunicar. E como eram 3 provocadores muito diferentes falando sobre, cada um meio que trouxe um viés, assim, para pensar as movimentações. E pensar também quão coerente cada proposta de movimentação poderia ser para a ideia do solo, né, como um todo. Então eu senti que vieram complementar alguma coisa que já tinha sido pensada, mas também vieram apontar caminhos que eu nunca tinha pensado, assim, de às vezes escavação, de uma coisa mais intrínseca de uma sensação corporal, e teve cena que surgiu disso. E eu não tinha super pensado por esse viés até então, sabe? Então eu acho que foi meio que isso. Porque quando você botou o paletó, é como se aquilo que você fez antes, pra mim, era quase que o final do que você vai fazer aqui. É como se você tivesse resolvido pra mim como que você dança o futuro. E aí a gente traz uma ansiedade. E aí quando você bota o paletó que você entra aqui, que vai começar, já está feito. E aí quando você começa nos movimentos mínimos, pra mim é como se você estivesse preparando para chegar lá de novo, mas você na verdade já fez. E aí também é outra proposição de estudo corporal mesmo, se você não experimenta trazer esse corpo que está na vertical para o chão, porque você muda, né? Logo que você vai para o chão. Eu não sei se também se esgarçar esse limite não seria ainda manter esse corpo, só que em outro plano, porque tem uma certa interrupção, tem uma certa agonia e tem uma certa urgência na vertical que ela se dilui no chão. Aí no chão vai acontecendo uma coisa mais lânguida, mas que vai também buscando para... Às vezes é um som, né, que ele vai causando essa violência. Porque parece que é curto, sabe? Você sai da vertical, chega no chão e parece que ali teve uma primeira leitura de cansaço. Agora cheguei no limite. E eu, aqui vendo, eu consigo ver, sou bailarina tal, sei que é super cansativo, sei que ela tá cansada, escutei sua respiração, mas eu poderia ver mais, assim. Você sabe que esse som que você faz no movimento, ele traz uma agressividade, né? Não tem como eu não ler essa agressividade, porque a agressividade, assim, é um corpo que está se agredindo. Eu leio um pouco dessa maneira, com um excesso de barulho, né, de porrada que ele dá no chão. A pergunta é se tem uma intenção de mostrar um corpo se agredindo ou não. Eu acho que os encontros de provocação, eles apontaram nortes diferentes, coisas que eu não havia pensado tanto, uma coisa que eu não estou acostumada a fazer. Os provocadores vinham e eles falavam sobre. E também, acho que tem a ver que eram 3 provocadores com vivências e propostas e olhares diferentes. Às vezes acontecia de, no mesmo ensaio, numa mesma proposta de movimentação, realmente ter 3 visões, terem 3 visões assim, muito diferentes sobre aquilo, sabe? E isso é como se fosse quase que um debate, assim, sobre a cena que está sendo proposta, a movimentação que está sendo proposta. E daí cabia a mim e aos colegas também a gente pensar, tipo, acho que essa provocação serve mais para aquilo, esse aqui descarta nesse momento, mas usa para aquilo outro. Então, tipo, a gente fazia meio que um gerenciamento das informações dos provocadores para trazer uma coerência para o trabalho, mas conseguir acatar, tipo, o que é precioso no olhar de cada um deles, sabe? Acho que isso rolou bastante.
sobre o centro da Terra, né? E também a gente dançou na mostra do Pedro Costa Cia de Dança. E nessas duas mostras a gente fez meio que uma temporada online de um solo chamado Isto É, um ensaio para um solo, que o título já é bastante explicativo. Mas a ideia era propor um solo, que ele fosse um solo que falava sobre justamente o processo de construção do ensaio sobre um tris, que é o solo meio que final do projeto, né, de todo o processo. Então esse solo ele veio como uma forma de expor algumas ideias que estavam sendo pensadas logo no início do processo de criação. E então foi ensaiado em casa, inclusive, porque estava bem no momento de fase vermelha da crise sanitária. Então eu ensaiei bastante em casa esse solo. A gente fez essas duas mostras virtuais, no Centro da Terra e no Pedro Costa. Eu reconheci que tinha muitas informações postas em corpo, que eu acho que era um pouco isso mesmo, esse primeiro solo, né? Esse solo ensaístico. Colocar muitas informações que estavam na cabeça. É tipo um solo brainstorming, assim. Então, quando eu assisti a gravação, eu reconheci isso, muita informação, muito assunto, e eu reconheci num lugar de exploração corporal e até exploração biomecânica. Então, é como se a dramaturgia, alguma proposta mais definida de recorte dramatúrgico ainda não tivesse ali. Então, eu diria que o processo, depois de assistir o solo, foi justamente contornar, escolher o que é essa coreografia, o que é a escolha cênica, qual é a escolha do mover para o solo, dentro desse brainstorm maior de ações, de moveres, né? Eu acho que quando a gente filma dança, né, a proposta corporal de mover, às vezes entra assim, a gente sabe, né, as câmeras, as escolhas de take, de edição, coreografam o solo, coreografam aquela escolha cênica também, e a câmera ela direciona um olhar, e eu sinto que, para mim, às vezes fica um viés bastante plástico de como você se movimenta para. Porque fazendo presencialmente os solos, eu sinto que tem um lugar mais de buscar é uma presença, mas é uma sensação de querer estar ali, e isso afeta o outro que está presente ali também de uma maneira diferente. Enquanto que quando vai para o vídeo, às vezes eu sinto que eu penso mais numa plasticidade que dê conta da ideia, porque o vídeo vai capturar aquilo. Então precisa estar, é claro, a sensação, tudo que vem junto, né, da ação, claro, mas eu acho que a plasticidade ela tem um lugar meio que importante ali para delimitar aquele mover de alguma forma, sabe? Quando a gente foi gravar o ensaio sobre um tris, já estava num momento de processo que eu reconhecia qual é o lugar desse solo, né, em termos de movimentação corporal, em termos de recorte cênico. Então, eu já estava reconhecendo esses lugares. Mas eu sinto que, como a gente gravou antes da estreia presencial, que a gente gravou em seguida, mais ou menos, tivemos a estreia, né, do trabalho. Eu sinto que o trabalho maturou muito mais na estreia. Então, o vídeo art, ele foi um registro desse processo. Eu acho que ele acompanha um recorte da busca desses lugares. Mas é isso, né? Porque a gente vai apresentando, você vai criando mais aprofundamento em algumas coisas, vai saturando outras, saturando no bom sentido. E o vídeo art ele veio um pouquinho antes assim disso. Mas veio num lugar que já reconhecia justamente, né, as propostas.
Mas eu acho que foi isso, assim. Acho que hoje, se eu fosse fazer, eu faria depois da estreia presencial. E o vídeo ele mostra alguns detalhes que presencialmente são visíveis, assim, as pessoas que estão vendo, elas conseguem acompanhar esses detalhes, mas o vídeo ele dá alguns enfoques. Então, às vezes é uma questão de olho, uma questão de movimento micro, o vídeo parece que ressalta essa movimentação. Então, eu gosto bastante também dessa camada. E eu sinto que ele não responde, mas ele traz, assim, algumas estruturas cênicas mesmo, assim, de caixa preta, que são importantes para a dramaturgia da obra. Então, do vídeo eu gosto bastante disso. O Ensaios a gente estreou presencialmente. E foram 3 dias seguidos de apresentação com um público, né, reduzido, mas tinha um público. E eu sinto que me dá um pouco mais de gás, assim, ter um público, sabe? Principalmente por uma das primeiras cenas, que ela precisa ter um baque. Daí com o público parece que é mais fácil entrar, às vezes, sabe? E é isso, assim, ter o público, você tem alguém para dialogar, então a questão espacial, em algumas cenas mais abertas, você pode chegar realmente tipo, perto assim, do público. Então eu sinto que é uma presença que acaba criando assim, né, a obra e propondo energias, né, para aquilo que você está fazendo. Eu penso sempre que o outro, né, independentemente de que outro seja, ele é um universo diferente do meu, né? O outro é um universo diferente do que eu sou. E enquanto obra, eu acho que é importante para o artista ele entender qual é o lugar daquele mover, né? Falando na dança. Ele entendendo aquele lugar tem que fazer um sentido coerente dentro da proposta, assim. Tem que caber de alguma forma que faça sentido para ele. Mas em relação a chegar para outra pessoa e a pessoa compreender totalmente, uma coisa que acho que nem eu compreendi totalmente, mas eu tenho algum relance, né? Tipo, eu tenho alguma ideia, tenho alguma pista do que seja e a gente circunda essa pista. Eu acho que para o outro, é claro, isso é muito bom quando afeta o outro, quando chega do outro de alguma forma. Mas eu acho que a diferença da arte, de algumas artes propostas, da publicidade, por exemplo, enfim, de algum panfleto, é justamente isso. Você não precisa chegar e convencer, você não precisa chegar e expor uma ideia que a pessoa vai entender, tipo, 100%. Mas é uma forma de afetar, né? E esse afetar, eu acho que ele é um pouco mais aberto, tanto porque a proposta em si, ela trabalha com uma dinâmica de sentido que às vezes não é a que a gente está muito habituado, né? Então, a arte, ela propõe isso, criar a partir de dinâmicas possíveis de sentido a partir daquilo que está, né? Que está em corpo, que está em estado, que está em pensamento. E é interessante ver como cada um reage, assim, né? Como que cada um se afeta com. Dos feedbacks que eu recebi, eu acho que é isso, assim, bastante feedbacks e afetando as pessoas de maneiras diversas, mas tem coisa que converge, tem coisa que, eu também penso isso sobre a cena, sabe? Então tem essas camadas, essas nuances. Entre o performer e o público existe um entre que pressupõe muita entrega, né? Por exemplo, eu acho que não dá para entrar para dançar ou ensaios ou qualquer outra coisa com meia entrega. Tipo, você tem que chegar e falar, vai e vai. E tem que ir, sabe? Eu acho que isso cria uma ambiência, tanto para quem está performando, atuando, dançando, quanto quem está ali, presenciando isso de alguma forma. Então, na relação entre público e performer, eu acho que é isso. É uma via aberta,
mas que eles estão ali meio que imbuídos, sabe, desse fazer mesmo.